Graça e paz, que Deus venha abençoar cada um de nós. Esse momento que nós tiramos para meditar na palavra do Senhor, fazer uma devocional, pedimos que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir e que venhamos ser edificados pelo Senhor. E que a graça do Senhor esteja no teu lar, né? Nós pedimos que o Senhor venha abençoar a cada família e queremos falar sobre transformação. Um tema que o Senhor tem colocado no nosso coração e queremos desenvolver com essa meditação nessa palavra, transformação. Então, antes de cantarmos um hino, que também fala sobre transformação, nós vamos orar. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que te buscam e que são chamados pelo teu propósito. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, Pai. Ó Senhor, nós oramos e abençoamos, ó Pai, o lar de cada família, cada pessoa que está neste momento assistindo, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus e que teu Espírito Santo venha fazer viva a tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, então, número 46, nosso cantor cristão, né? Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, o seu querer, o seu poder. Sim, Cristo Salvador me transformou. Glória a Deus. Nós queremos então, para iniciar essa mensagem, queremos basear no texto de Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E que cada um de nós possamos ter essa graça de Deus, que o Espírito Santo venha fazer viva a sua palavra e que possamos reter aquilo, como diz a palavra do Senhor, examinar tudo, retém o que é bom, e que cada pessoa vai ser tocada por Deus de uma maneira. E eu quero aqui usar uma ilustração. Conversando essa semana, eu lembrei de uma história que a gente contou muito tempo para as crianças. A história da transformação, metamorfose, né? Que é uma palavra grega, metamorfoses, que significa mudança. E então essa transformação que existe entre a lagarta e a borboleta, ela nasce de uma forma e morre de outra. Por quê? Porque ela passa por algumas fases na vida dela. A primeira fase é o ovo, a larva, né? Depois a segunda fase é uma lagarta, a fase jovem. Depois vem a terceira fase, que é a cristólida ou casulo. E a quarta fase, então, a borboleta. E nessa primeira, segunda e terceira fase não há beleza nenhuma, né? Mas nesse processo, onde ela fica nessa terceira fase, que é naquele casulo, e tem um tempo para ela permanecer ali, são 6 meses. Ela passa por esse processo nesses 6 meses, então depois surge a borboleta, né? Então, o processo de transformação é doloroso no casulo, não se alimenta, né? Nessa fase ela não se alimenta, não tem como se mexer, nem para se livrar dos predadores naturais. O casulo não é um lugar agradável. Então a transformação surge em uma linda borboleta. Sim, aquela lagarta passa a ser uma linda borboleta. Trazendo para nós ensinamos as crianças, porque quando nós vamos evangelizar uma criança, é diferente. Então nós usamos muito essa transformação, usando que todos nós nascemos em pecado. Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, todos nós, aquela fase, né, que não tínhamos beleza nenhuma, porque se temos algo de bom, é o Senhor Deus que coloca em nós. Nós não temos nada de bom em nós, a nossa natureza não é boa. E quando nós lembramos dessa ilustração, essa fase em que a lagarta passa nesse casulo e acontece essa transformação, nós podemos trazer para nós dessa fase onde muitas vezes o Senhor nos deixa no anonimato. Nessa fase, o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está nos transformando a nossa antiga maneira de viver. E o primeiro passo para isso, Jesus nos transformou, apagou o nosso passado, cheio de pecado, cheio de trevas, e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1:13 diz que o Senhor nos transportou para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Sim, o cristão passa por muitas transformações, né? Muitas fases. Aí você pode perguntar, quanto tempo vai durar? E eu anotei alguma coisa aqui, apenas 2 exemplos. O tempo não pertence a nós. Nós sabemos que o casulo lá tem um tempo, mas o trabalhar de Deus na nossa vida, o tempo é dele. O tempo é dele. E eu preparando essa mensagem, ouvindo, lendo, eu pude descobrir que depende muito de nós. E eu anotei um exemplo, o povo de Israel no Egito. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo de Israel
do cativeiro de Faraó, houve um processo de negociação, e o Senhor usando a vida de Moisés, até que Faraó liberou para ele tirar o povo. Só que nós podemos olhar que o percurso até a terra prometida poderia ser feito em 40 dias. E o processo, diz a Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 15, diz a Bíblia que esse processo durou 40 anos. E a gente conhece a história, que muitas vezes esse povo, onde tinha uma coluna de fogo que aquecia a noite, uma nuvem que o acompanhava durante o dia, um maná que caía do céu, mas mesmo assim, o povo muitas vezes murmurou. O povo muitas vezes reclamou. E o povo fez um ídolo para adorar em pleno deserto. Então isso aí demorou o processo exatamente por causa dessa reação do povo. E que nós venhamos como cristãos, hoje nós temos a palavra de Deus é a bússola das nossas vidas, a palavra de Deus é o manual de Deus para nossas vidas, que nós venhamos não apenas carregar a Bíblia, mas ler e praticar. A Bíblia diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam a profecia desse livro. Quem sabe você não consegue ler, mas você pode ouvir, mas que você possa guardar a palavra, para que esse processo de transformação possa ser rápido. Um outro exemplo que eu peguei é o exemplo de Paulo. Paulo, ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, e um certo dia, indo para Damasco, uma luz muito forte sobre ele caiu. Está lá em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. E ele caiu e ele ouviu uma voz. E ele disse, quem é, Senhor? Quem é? E ele disse, eu sou o Senhor a quem tu persegue. E naquele momento, a Bíblia diz que ele levantou, só que ele não enxergava nada. E aí alguns companheiros levaram ele e ficou na casa do Senhor. E Deus fala, eu acho muito linda essa passagem, Deus fala com Ananias. Ananias, vai à rua chamada direita, lá tu vai orar, e aí Ananias diz assim, Senhor, esse homem é o que mata os cristãos. E Deus fala na frente, vá. E Ananias foi. Quem sabe se Ananias tivesse negociado mais, Senhor, eu não vou, ele é um homem perigoso, esse processo ia durar mais tempo. Mas Ananias foi. Ananias foi e orou por ele, e Atos 9 diz assim, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então esse processo desse casulo na vida de Paulo durou 3 dias. Ananias chegou, orou por ele e ele voltou a ver, né? E eu acho muito importante essa passagem, que Ananias ora por ele e Ananias leva ele então à conversão e ele foi batizado depois de 3 dias. E aqui já começa a partir do versículo 10 e 12, e aí já começa o ministério de Paulo. E a gente sabe que Deus usou ele como o maior evangelista da sua época. Então, o processo desse casulo depende muito de nós. Deus está pronto para transformar, Deus está pronto para nos livrar. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Muitas vezes nós lembramos, mas às vezes lembramos de algo que Deus não lembra. Então nós temos que ter consciência que o que Deus tinha que fazer, Ele faz.
Quando o homem pecou e se afastou de Deus, Deus manda o seu único filho. A cruz de Jesus é a maior prova do amor de Deus. E nós glorificamos a Deus porque esse amor chegou até nós. Chegou até a minha vida. Chegou até a tua vida. E aí eu comecei a pensar no caso do apóstolo Paulo, né? Quanta coisa errada ele fez, pensando que estava certo. Muitas pessoas às vezes se convertem já com tanto tempo no mundo. E aí eu comecei a pensar, e aqueles que já nascem num berço de ouro, que nós costumamos dizer, né? Nascem num lar cristão. Mas aí é o texto que nós lemos, né? Que está lá no livro 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E o que é as coisas velhas? É a nossa vida, a nossa natureza. Nós temos mesmo, eu lembrando, né, lembro muito bem no dia que eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos, era uma criança, desci as águas do batismo com 12 anos e passei a minha vida toda, até o dia de hoje, na presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Mas aquela natureza pecaminosa que tinha em mim, igual nós falamos de Romanos 3 e 23, que todos pecaram. Não existe um justo sequer diante de Deus. Então, essa natureza pecaminosa é onde fala, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, nós olhamos lá o exemplo que nós citamos nessa ilustração. Agora nós não estamos mais rastejando. Agora nós somos novas criaturas. Aquele que fazia coisa errada não faz mais. Ele mudou a sua maneira de viver. Isso é muito importante que eu anotei a passagem de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado. Mas eu acho importante, quando a Bíblia fala sobre essa passagem, em Atos capítulo 8, ele diz assim, aqui em Atos, né, capítulo 8, versículo 55, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Queridos, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos santuário de Deus. E essa é a importância daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Hoje, os nossos dias de hoje, estamos no momento que nós estamos muito em casa. A ordem é para ficar em casa. E esse momento nós devemos não ficar murmurando. Talvez o processo de Deus vai demorar mais a nossa vida se nós ficarmos murmurando, reclamando. Que nós venhamos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? O que eu posso aprender com essa situação? E nós estamos tendo mais tempo. O que eu tenho usado esse tempo de confinamento? O que eu tenho? Qual é a minha ocupação? E eu peço que você que está ouvindo, reflita. Quase 4 meses tem se passado. Aí eu puxo para mim a responsabilidade. O que eu fiz nesses quase 4 meses? O que eu aprendi? Qual foi o meu crescimento? Porque não existe ficar parado. Ou você cresce, ou você diminui. E que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, usar esse tempo para, quem sabe, fazer um plano de leitura da Bíblia, quem sabe ler um livro. Tantas pessoas têm facilidade com a música. Peça ao Senhor, quem sabe você ganha a letra
O Espírito Santo venha inspirar no teu coração uma letra sobre esse momento e você pode abençoar muitas vidas. Comece a pensar qual é o dom que você tem. Tem um versículo que diz: desperta o dom que há em ti. E que realmente essa transformação que o Senhor fez na nossa vida, você sabe que você foi transformado. Que essa transformação não seja somente para você voar como uma borboleta. Para dizer, olha como eu sou agora. Não, que eu venha me preocupar com aquele que ainda não foi alcançado. Que eu venha orar com intensidade. Orar como um intercessor. O intercessor, ele se coloca no lugar daquela pessoa. Quando chegarmos no céu, que é o nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a mansão celestial. Tudo aqui é passageiro. Tudo vai passar. E quando chegarmos lá, o que nós vamos apresentar ao Senhor? Quem sabe o Senhor possa neste momento estar tocando no teu coração, que você possa ser tocado por Deus e você possa fazer uma retrospectiva. O que eu tenho feito, Senhor? Desperta-me, desperta, que eu não venha atrasar esse processo na minha vida, essas fases na minha vida de cristão. Eu lembro que nós cantávamos um louvor há muito tempo atrás, sempre melhorando no Senhor. Cristo é a nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. Glória a Deus por isso. Aqui eu tenho um outro texto que eu gostaria de ler. Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Eu sei de cor esse versículo, né? Já estou crucificado em Cristo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo falou essa passagem. Aí, meditando, já estou crucificado em Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer a morte do eu. O nosso eu tem que morrer e Cristo vai crescer em nós. E quando realmente esse processo acontece na nossa vida, Cristo em mim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu vou pregar sem palavras. A minha vida vai ser um testemunho. Alguém vai dizer, lá vai uma serva de Deus, lá vai um servo de Deus, porque a tua vida vai pregar o Evangelho. E eu posso dizer como aquela frase, né, que diz, pregue o Evangelho e se for preciso, use palavras. Que realmente aonde nós andarmos, a luz do Senhor possa brilhar em nós. E que as pessoas possam ver nossas boas obras, a nossa maneira de viver. Quando eu pego esse texto, essa palavra, eu lembro do meu pai. O meu pai era um homem muito ímpio e o Senhor transformou a vida dele. E nós em casa, a gente viu a transformação do pai. A gente viu, ele era um homem muito idólatra. Minha mãe tinha muitos santos. E a nossa vida, uma vida miserável. Tendo muita coisa e não tinha nada, não tinha paz. A Bíblia diz lá em Provérbios que é melhor um pedaço de pão seco, aonde há paz, do que um banquete, vamos dizer um churrasco, aonde há perturbação. E assim era a nossa vida. Nós não tínhamos paz. Mas no dia que Jesus entrou no coração do meu pai e da minha mãe, nós começamos a observar a transformação da vida deles. E automaticamente essa luz chegou até nós. E hoje nós podemos servir ao Senhor com alegria, porque nós vemos que é muito fácil. Hoje a gente sabe que o plano de salvação é fácil. Uma criança entende o plano de salvação. É fácil de entender, nós cantamos um louvor tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Então é fácil, é aceitar o plano de salvação.
Não é uma coisa difícil. Qualquer pessoa, independente da sua posição social, intelectual, não importa. Jesus veio para todos. Aceitar o plano de salvação. No momento que você aceitou caminhar junto com Jesus, começa esse processo de transformação. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos chegar à estatura de um varão perfeito. Isso é Cristo em nós. Agora depende muito do tempo que eu dedico para Deus e do tempo que eu dedico para mim. E nós sabemos que há uma guerra entre a carne e o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os nossos desejos querem descansar. Os nossos desejos é fazer a nossa vontade. Mas muitas vezes a Bíblia fala que isso é diário. É diário, queridos irmãos. Todos os dias nós temos que negar a nós mesmos, pegar nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Todos os dias é um desafio. E que nós venhamos com muita graça de Deus, sabemos que é Ele que faz essa obra em nós. Nós vamos chegar no céu pela misericórdia e a graça dEle, o sacrifício dEle, não por nossos méritos. Tem um louvor que diz, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar ao meu irmão, conta-nos como chegou aqui. Foi graça, superabundante graça. E essa graça está à tua disposição. Usa o tempo que você tem. Quem sabe você não está fazendo a atividade que você fazia, mudou a tua rotina. Pega uma rotina de ler a palavra de Deus, te alimentar dessa palavra. E que realmente você possa ser transformado, que você possa experimentar essa transformação que o Senhor fez lá no povo de Israel. Eles chegaram na terra prometida. Levou um tempo, mas eles chegaram. O apóstolo Paulo perseguiu, mas chegou o dia. Chegou o dia dele ser transformado e ele foi uma bênção. Glória a Deus pela vida dele. E quantos outros nós poderíamos falar? Mas eu deixo essa palavra neste momento no teu coração. A nossa natureza é má. A nossa natureza não é boa. A nossa natureza é carnal. Mas quando realmente Cristo vive em mim, eu vou ser uma nova criatura. Eu vou falar daquilo que o Senhor manda falar. Eu vou falar daquilo que edifica. Hoje nós temos essa facilidade de mandar mensagem, duplicar. Muitas vezes nós duplicamos o que não edifica. E nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo de Deus. Vamos parar para pensar. Pensar o que eu estou duplicando. Que possa ser a graça de Deus, o amor de Deus, aquilo que o Senhor fez na minha vida. Na semana passada, eu fiz uma retrospectiva da minha vida. O ano passado, 2019, fez 40 anos de ministério. 1979 a 2019, 40 anos de ministério. Eu glorifico muito a Deus por cada hino que eu pude louvar o Senhor. Cada pessoa que eu pude orar. Aí você faz um balanço. O que você conseguiu materialmente nesse tempo? Uma casa com permissão de uso. Um carro com permissão de uso. E a minha vida também não é minha. É do Senhor. Que você possa dizer, a minha vida é do Senhor. Que você possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é tudo. Quando você para pensar, quantos desastres nós estamos vendo na natureza. Quantas coisas acontecendo. E você que conhece a palavra de Deus, você sabe que é a Bíblia se cumprindo. Mas você tem uma segurança. Você tem uma paz, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Nós não temos medo da notícia má, da má notícia, como diz Provérbios, porque a nossa vida está em Deus. Quer vivemos, quer morramos, somos do Senhor. Eu quero orar e quero pedir que, neste momento, você coloque a sua vida no altar de Deus.
que essa transformação que já aconteceu com muitas pessoas possa acontecer na tua vida. E que cada dia eu seja mais aperfeiçoada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu dependo dele. Ele é o nosso alimento espiritual. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra e eu tenho que glorificar o seu nome. Para isso que eu nasci. Grande Deus e eterno Pai, soberano Pai celestial, sabemos que tudo está nas tuas mãos. O Senhor conhece tudo de nós e nós te glorificamos porque o Senhor nos encontrou, usou alguém para nos trazer essa mensagem, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. A salvação chegou a todos. Obrigado, Jesus, porque a salvação chegou até nós. Obrigado por essa transformação que houve na nossa vida, que houve na vida dos nossos familiares. O Senhor continua transformando trevas em luz. Ó Senhor, nós te glorificamos. Rogamos pela igreja Shalom Adonai. Abençoa cada família, cada pai, cada mãe, os filhos. Ó Senhor, que cada lar possa realmente ser, Pai, neste momento, um lugar de adoração. Um lugar onde o Senhor venha com o teu Espírito Santo habitar e fazer morada, Senhor. Que nós venhamos viver essa vida, viver essa palavra. Senhor, que a nossa mente seja a mente de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Que nós venhamos ser controlados pelo teu Espírito Santo. Não deixa, Senhor, ninguém cair em depressão. Em nome de Jesus, que cada manhã nós possamos, Pai, nos alimentar desse maná que é a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos, Senhor, como temos orado diariamente pelo nosso estado, a nossa cidade, nosso estado, o nosso Brasil. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa os governantes da nossa nação. Tenha misericórdia de nós. Abençoa quantos países que estão lutando, Senhor, com essa enfermidade desse vírus. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, Senhor, que a tua vontade seja realizada. Que esse processo, Senhor, de confinamento, que nós possamos, Senhor, te buscar. Nós lembramos da igreja primitiva, Senhor, que no momento de perseguição, eles estavam dentro de casa, mas eles faziam algo, eles oravam. Senhor, que nós venhamos tirar nosso tempo para consagrar a nossa vida a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos então finalizar desejando a toda a igreja uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muitas vitórias. E queremos dizer, dê o teu melhor. Seja a tua melhor versão. Elogie mais. Agradeça mais. Tem uma palavra de Billy Graham que ele diz: quando a riqueza é perdida, nada é perdido. Quando a saúde é perdida, algo é perdido. E quando a pessoa está perdida, tudo está perdido. Então que nós venhamos orar uns pelos outros, ajudar a levar as cargas uns dos outros. E que o mais breve possível, eu sei que o tempo é de Deus e nós devemos estar atentos, mas eu creio que o mais breve possível, o tempo que o Senhor permitir, estaremos juntos novamente. E esse juntos novamente estaremos melhor, para a glória do nome do Senhor. Alguém perguntou para Billy Graham. Billy Graham teve mal de Parkinson. E alguém perguntou para ele, qual era a reação dele? Ele pregou o evangelho a vida toda ele pregou a palavra do Senhor, ele pregou o evangelho. E ele pôde dizer: quando chegamos ao fim de nós mesmos, chegamos ao começo de Deus. Essa trajetória aqui na terra que nós passamos, quando chegamos ao fim de nós mesmos, é o começo de Deus. Quando terminar as minhas forças, começa a força de Deus.
Amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Estamos com muitas saudades, mas estamos juntos, orando uns pelos outros, e que o Senhor venha realmente usar a tua vida para abençoar alguém nessa semana. Que o Senhor use a minha vida para abençoar alguém essa semana e todos os dias que o Senhor permitir nós vivermos. Deus abençoe em nome de Jesus.